quer ver. Che questo è il più grave pericolo del cristiano, che si Angels watching over me, all night, all day, angels watching over me. Bom dia, seja bem-vindo. Está na companhia do programa 70 vezes 7. Durante 21 dias, 260 bispos estiveram em Roma para refletir nos novos desafios que se abrem à evangelização, à nova evangelização. Este é o conceito para apresentar a fé em ambientes que foram perdendo a sua identidade cristã e necessitam hoje de se reencontrar com o Evangelho. A nova evangelização para a transmissão da fé cristã foi o tema do sínodo em que participaram 2 bispos portugueses. 70 vezes 7 quis saber de Dom Manuel Clemente e de Dom António Couto o caminho que os novos tempos solicitam da Igreja. Jesus, cansado da caminhada, sentou-se sem mais na borda do poço. Era por volta do meio-dia. Entretanto, chegou certa mulher samaritana para tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Disse-lhe então a samaritana: "Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? É que os judeus não se dão bem com os samaritanos." Respondeu-lhe Jesus: "Se conhecesses o dom que Deus tem para dar, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele havia de dar-te água viva." Este episódio marca a estrutura do texto final da Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, onde se refletiu sobre a nova evangelização. Nela se pode ler que existem hoje muitos poços que se oferecem para saciar a sede da humanidade, mas importa discernir e evitar as águas poluídas. Devemos orientar a busca corretamente, de modo a não cair na decepção, o que pode ser prejudicial. Como Jesus, junto ao poço de Sicar, a Igreja também se sente obrigada a sentar ao lado dos homens e mulheres de hoje. Ela quer tornar o Senhor presente nas suas vidas, para que possam encontrá-lo, porque o seu Espírito é a única água que dá a vida, a verdadeira e eterna. Il cristiano non deve essere tiepido. L'Apocalisse ci dice che questo è il più grande. Foram 21 dias, 260 bispos vindos de todo o mundo, ainda mais peritos e convidados que acompanharam os trabalhos. E tudo porque 50 anos após a inauguração do Concílio Vaticano II, a Igreja continua a trabalhar para propor eficazmente uma mensagem. Entre estes representantes das igrejas locais estavam 2 bispos portugueses. Também eles ali partilharam ideias e perceberam a dimensão desse tempo novo em que a Igreja se encontra. Um tempo global, onde o distante se fez perto, onde as ideias se cruzam e as diferenças se desvanecem à velocidade dos modernos meios de comunicação. O mais interessante foi reparar que essa temática que temos vindo a chamar nova evangelização, embora com aplicações diversas conforme cada uma destas zonas, está de facto na ordem do dia. E não podia deixar de estar porque
já poderemos falar, termos até culturais, de uma humanidade mais aproximada do que alguma vez esteve, porque muito mediatizada, porque muito internet, porque muita presença aqui e acolá ao mesmo tempo, não é? E isto é uma realidade nova. E é nesse sentido que nós também podemos falar de nova evangelização. Se muitos ainda encaram João Paulo II como o grande impulsionador da nova evangelização, este sínodo, num documento distribuído aos bispos logo no início dos trabalhos, recuou um pouco mais a sua gênese. Foi Pio XI que inaugurou a Rádio Vaticano. O facto pode parecer um pormenor da história, mas revela a resposta da Igreja à evidência do desafio que a nova forma de comunicar colocava. A rádio alargou a informação a quem não sabia ler. Aproximou os acontecimentos e as formas de pensar. Nesta nova linguagem, a Igreja não podia ficar de fora. Ou seja, desde os anos 20 e 30 e ao longo de todo o século XX, foi-se acentuando uma nova maneira das pessoas estarem presentes a outras pessoas, do mundo se tornar mais próximo e de a mensagem evangélica poder ser difundida e poder ser testemunhada como nunca foi até aqui, através desse suporte técnico. Como todos nós sabemos, a pouco e pouco, isso foi sendo tão prevalecente que hoje, quando nós falamos da comunicação e dos meios de comunicação, já não estamos a falar de uma maneira puramente instrumental, usar a rádio, ou usar a televisão, ou ir à televisão transmitir uma mensagem, ou ir à rádio gravar uma mensagem, ou difudi-la em direto, mas estamos a falar de um meio ambiente onde tudo acontece. E isso liga-se à globalização. E a globalização traz consigo um mundo novo, novas relações. De forma veloz, se passa do individual para o geral. O grande risco da vida se tornar muito virtual. Hoje, atravessamos o mundo em poucas horas. Enviamos uma mensagem para o outro lado do planeta numa fração de segundo. A programação televisiva já não se limita às fronteiras geográficas ou culturais de cada nação. Isto gera formas comuns de pensar. Os padrões económicos, políticos e sociais estão cada vez mais uniformes. E as novas tendências, por muita inovação que tenham, não são apenas positivas. Hoje vivemos numa sociedade profundamente alterada, mesmo comparada a um passado recente, e em contínuo movimento. Os processos de secularização e de uma mentalidade difusa, nihilista, em que tudo é relativo, têm marcado profundamente a mentalidade comum. A Europa tem perdido a sua identidade cristã e, entretanto, não encontrou nenhuma outra identidade, a não ser a confusão generalizada das instituições, agora a abraços com uma crise económica que não é mais que uma evidência da crise de valores. Os restantes continentes também comungaram dessas perspectivas, isto é, eles disseram, bom, isto também nos diz respeito, porque o nosso mundo, ainda que recentemente cristianizado, também já se nota isto tudo. E hoje, de facto, a globalização acaba por fazer andar, resvalar para outros continentes aquilo que era antes específico de um único continente, que seria da Europa. As comunidades cristãs também se alteraram. As pessoas movimentam-se, já não gravitam em torno do mesmo lugar. Têm várias pertenças geográficas consoante o trabalho, o estudo ou o descanso. E a Igreja tem de saber lidar com isso. Há que ir à procura, chamar, sair ao encontro. Isso implica muito mais criatividade e envolvimento de famílias, de leigos, de outros cristãos, que agregados em movimentos ou em grupos, ou, as tais comunidades de comunidades, criem essas articulações próximas e se transformem nos tais poços de Jacó, onde os outros possam se sedentar espiritualmente. Entretanto, o centro da vida cristã já não é nem a Europa, nem o hemisfério norte.
Há 50 anos, quando abriu o concílio, já se percebia a tendência, olhando apenas para a cor da pele de muitos cardeais. Agora, este sínodo sublinhou a tendência ainda mais. No século XXI, o pulmão católico está na América Latina, no México, nas Filipinas. Isto modifica muitas coisas, porque dá digamos, um alvoroço, dá uma frescura, dá uma criatividade que, infelizmente, aqui na Europa, pelo menos por agora, a gente nem sempre nota, porque não só pela população estar em geral muito envelhecida em relação ao que esteve, como pela falta de meios para garantir o catolicismo que se vivia, não é? Esses meios de pessoas, de estruturas, etc. Ou então pela demasiada estruturação noutros sítios, onde já se perdeu muito do vício e desse encanto original. Portanto, para nós, europeus, faz muito bem o contacto. Deste sínodo saiu a convicção de um caminho de autenticidade, de carinho e amor pelo mundo. Uma igreja do diálogo, que não venha ensinar, mas fazer caminho, conhecendo e apontando um itinerário. O sínodo revelou uma manifestação de beleza e carinho pelo mundo. A igreja tem coisas belas que quer colocar no mundo, também ele, cheio de beleza. Uma igreja próxima é absolutamente indispensável. Nos tempos de hoje, em que as pessoas vivem os problemas que vivem, e às vezes os vivem sozinhas, estamos num mundo de grande solidão. Ainda que seja um mundo global, estamos num mundo de grande solidão. O Zygmunt Bauman, esse sociólogo polaco, mas que trabalha na Inglaterra há muito tempo, diz que nós somos solitários no meio de uma multidão. Mas sós. Estamos no meio da multidão, mas estamos sozinhos. Isto é, cada um vive o seu drama sozinho, porque o mundo é quase virtual e não sabe com quem comunicar. A Igreja tem aqui um extraordinário campo para criar proximidades, para hifanizar as pessoas, para de novo bater à porta das pessoas com calor e com amor, para criar lá novos laços. Uma igreja, afinal, mais próxima desse espírito, das primeiras comunidades. O que é que faziam as primeiras comunidades cristãs? Amavam-se, rezavam, tinham tudo em comum, viviam a comunhão e escutavam a palavra de Deus. E se quisermos falar de estratégias, esta era a sua única estratégia. Qual é a estratégia? É viver de Jesus Cristo intensamente. O resto virá daí, decorrerá daqui. Porque se eu vivo verdadeiramente a minha fé em Jesus Cristo e a vivo em comunidade, como essas primeiras comunidades, salta fora que eu não posso ficar aqui entalado. Vou ter mesmo que ir ao encontro dos outros. As estratégias decorrem daqui. E as estratégias já não me dizem respeito a mim, dizem respeito ao Espírito, que nós queremos manter vivo e queremos viver dele, e ele vai nos dizer que caminhos vamos seguir. Uma igreja mais ao estilo de Jesus. Um homem diferente que ainda hoje as pessoas continuam a conhecer. Era um homem rico. Não era rico, era pobre. Era pobre, era simples, era humano, era próximo, era dedicado, era feliz, era apaixonado. Está aí o estilo de Jesus. Descomplicar. Exatamente, descomplicar, mostrar um estilo de vida, e se quiser de Jesus pode saltar para Paulo, porque também é o estilo de Paulo, e pode saltar para qualquer santo, porque também é o estilo de qualquer santo. E aí está, levar este estilo novo de vida, muito simples, mas muito afetivo, muito próximo, levar este estilo, esta pessoa de Jesus, desta maneira às pessoas. Para tal é preciso uma nova mentalidade, uma purificação de práticas e uma reconciliação do coração. Não se pode falar Não se pode falar de nova evangelização sem uma disposição sincera de conversão. Deixar-se reconciliar com Deus e com o próximo é o caminho da nova evangelização. Só purificados, os cristãos podem reencontrar o legítimo orgulho da sua dignidade de filhos de Deus, criados à sua imagem e redimidos com o sangue precioso de Jesus Cristo, e podem experimentar a sua alegria para a repartir com todos, os próximos e os distantes.
e con i lontani. O sacramento típico da nova evangelização, o sacramento que marcará a nova evangelização, é o sacramento da reconciliação ou da penitência. Não que nós vamos impor penitência aos outros, vamos começar por impor a nossa. Isto é, vamos começar por impor uma mudança de vida em nós, a começar pelos bispos que estávamos lá, mas depois também, obviamente, pelos sacerdotes espalhados pelo mundo e por aqueles que já estão dentro da Igreja. Vamos ver se nós temos feito bem o nosso papel. Portanto, não é submeter os outros à penitência, que eles são maus, não têm estado à altura, não nos querem ouvir, que é a linguagem que muitas vezes passa. É a nossa maneira reativa de reagirmos àquilo que vemos pelo mundo fora. Vamos ser proativos, vamos dizer, fomos nós que não cumprimos bem o nosso trabalho, a nossa paixão por Cristo não veio completamente ao de cima, e então é necessário começar por nós, rever a nossa vida, a nossa mentalidade, para sermos capazes então de ir ao encontro deste mundo e de o abraçar em vez de os comungar. Os participantes no Sínodo apresentaram ao Papa 58 propostas. Eles destacam os que se distanciaram da Igreja num mundo marcado pelos processos de globalização e secularismo. Enumeram os vários desafios que vão da perseguição religiosa à indiferença generalizada em relação à mensagem cristã. Lançam um olhar atento aos novos pobres e novos rostos da pobreza. Os sós, os que habitam a grande cidade, mas vivem esquecidos por todos. Os jovens, as famílias e os significativos problemas pastorais ligados aos casos de divorciados que voltaram a casar. A Igreja deve ser para todos e tem o dever de os acolher e acarinhar. O apelo toca o coração e o agir de cada crente, de cada batizado. Se este mundo está assim, se o planeta jovem está a resvalar para fora do mundo da Igreja, do terreno da Igreja, se a mentalidade reinante está a ser muito relativista e hedonista, virtual, consumista, o problema não está neles. Porventura estará em nós. Se calhar nós não fizemos bem o nosso trabalho de casa até hoje. Para o Bispo de Lamego, que participou neste sínodo, o desafio não é uma questão de estratégia pastoral ou novas práticas de evangelização. É muito mais que isso. É uma relação de amor e de calor. Bom, é uma relação ardente. É preciso uma fé ardente. E eu penso que aquilo que se viu no sínodo ainda é exatamente uma fé ardente. Pessoas que com o coração a arder querem levar esta chama ou apegar esta chama a outros corações, pô-los também a arder. Portanto, não se trata de estratégias. Il cristiano non deve essere tiepido. L'Apocalisse ci dice che presto O cristão não deve ser morno. O Apocalipse já diz que este é o perigo mais grave do cristão. Não se deve ser morno e a fé deve ser em nós um fogo do amor. Chama que realmente acende o meu ser e acende também o próximo. Il mio essere, diventa grande passione del mio essere e così accende il prossimo. Solo in questo accendere. É neste acender o próximo, inflamá-lo com a chama da nossa caridade, que cresce realmente a evangelização e a presença desse Evangelho que não é apenas palavras, mas realidade vivida. Desafio da autenticidade, da verdade. Ser cristão é agir como tal, com convicção e ousadia, na caridade, na humildade de quem não ensina, mas propõe, de quem dialoga, acolhendo e sabendo escutar. Nova evangelização é ser próximo, envolver-se com o outro, partilhar as alegrias e as angústias, fazer caminho com ele. A simplicidade dos primeiros tempos volta a ser a estrada do Evangelho. A transmissão da fé há 2000 anos que se faz. Evangelização há 2000 anos que se faz. Porquê falar de nova evangelização? Porque hoje, por várias razões, e já disse uma delas, globalização, há uma realidade nova que requer que isso que se faz há 2000 anos tenha modalidades particulares e incidências específicas agora. Portanto, é nesse sentido que se pode falar em nova evangelização. Voltamos ao poço de Jacó. Ele
é o destino dos que têm sede. E hoje, muitos andam em busca destes poços, destas respostas, destes locais que reconfortam e acolhem. A nova evangelização deve ser como que criar poços de Jacó, onde as pessoas que venham buscar água possam encontrar Jesus, que lhes dá uma outra água, portanto uma água viva. Né? Não, nós não podemos ficar fechados em nós, protegendo a nossa água, porque ela pode se inquinar. E estando inquinada nem serve para nós, nem serve para ninguém. Temos que velar muito por esta água para que ela continue pura e seja possível levá-la ao coração dos nossos irmãos. A água deste poço é para todos. Não importa a cultura, a raça, a língua. É uma água que sacia todos os povos. A nova evangelização é a oferta desta água a um mundo que está sedento. Na reta final deste espaço, o tempo para o comentário, hoje a cargo de Guilherme de Oliveira Martins. Há dias, a Comissão Nacional de Justiça e Paz debateu o futuro de Portugal e quem refletiu nesse dia chegou à conclusão de que é indispensável mobilizar todas as energias disponíveis e, sobretudo, estarmos muito atentos às injustiças que existem e que decorrem da crise que temos. É indispensável percebermos que hoje a doutrina social da Igreja se tornou mais atual do que nunca. Não se trata de um projeto ideológico, trata-se de um projeto transversal para toda a sociedade. É preciso mudar de vida. E mudar de vida obriga à solidariedade, obriga à sobriedade, obriga à temperança, à prudência, à prevenção, à poupança e ao combate a todos os desperdícios, mas sobretudo obriga a uma grande atenção e cuidado relativamente a quem está ao nosso lado e que sofre dificuldades. No final de novembro, no Porto, dos dias 23 a 25, teremos a Semana Social. E aí vamos debater o Estado Social e a solidariedade. É indispensável compreendermos que se o Estado muitas vezes tem uma dimensão excessiva, é preciso que a sociedade tenha uma voz mais ativa e interveniente. É essa a mensagem fundamental que precisamos retirar quando falamos dos principais documentos da Igreja, como as encíclicas Pacem in Terris, Populorum Progressio ou Caritas in Veritate, e as conclusões do Concílio na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Do que se trata, fundamentalmente, é de dizer que, ao contrário daquilo que foi referido durante muito tempo, segundo que as desigualdades eram um fator de progresso, a percepção exata de que, pelo contrário, é indispensável haver mais coesão, haver menos desigualdades e haver, no fundo, uma grande consciência de que responsabilidade, solidariedade e subsidiariedade são pontos fundamentais para aproximarmos das pessoas e da sua dignidade à resolução dos problemas. Foi o 70 vezes 7. No próximo domingo partimos à procura da ação transformadora de pessoas e comunidades com vista à realização do bem comum em tempos que clamam por solidariedade. Tenha então um bom domingo e uma ótima semana.